Eu nunca imaginei que um dia estaria sentada aqui, colocando em palavras tudo o que vivi. Por muito tempo achei que não sobreviveria para contar. Não porque estivesse em perigo físico, mas porque existe uma dor que não machuca o corpo. Ela machuca a alma. Devagar, metodicamente, como água corroendo pedra durante anos. É o tipo de dor que você aprende a esconder. Tão bem que chega um momento em que nem você mesma consegue mais enxergar onde ela termina e onde você começa. Você passa a acreditar que aquilo é normal, que toda relação tem seus desgastes, que toda mulher casada há vários anos sente aquela sensação difusa de que algo foi se perdendo pelo caminho e que isso faz parte do contrato tácito da vida adulta. Mas não faz. E demorei tempo demais para entender isso. Meu nome é Ana, tenho 34 anos. Nasci numa cidade pequena do interior de Minas Gerais, a terceira filha de uma professora de português e de um homem que consertava máquinas agrícolas na garagem de casa. Cresci num ambiente em que os valores eram simples e sólidos. Trabalho honesto, palavra cumprida, família acima de tudo. Minha mãe corrigia redações na mesa da cozinha até a meia-noite. Meu pai acordava às 5 da manhã todos os dias, sem precisar de despertador. Nenhum dos dois reclamou. Era assim que as coisas deveriam ser. E eu absorvi isso tão profundamente que nem percebi o quanto essa visão de mundo me preparava para suportar o que não deveria ser suportado. Cresci achando que amor era sinônimo de resistência, que uma relação que durava era uma relação bem-sucedida, independentemente do que acontecia dentro dela, que partir era fracasso e ficar era virtude. Essas crenças não me foram ensinadas com palavras, foram transmitidas em silêncio, pelo exemplo dos casamentos que eu observei ao redor, pelos elogios que ouvi a casais que permaneciam juntos por décadas, independentemente de tudo, pela ausência de conversas sobre o que fazer quando o amor acabava ou quando a confiança era quebrada. Ninguém nunca me disse o que fazer. Quando o casamento terminava, por dentro, enquanto continuava existindo por fora. Crescer numa cidade pequena do interior mineiro significava, entre outras coisas, estar cercada por modelos muito específicos do que um casamento deveria parecer. Meus avós haviam ficado juntos por 52 anos, os vizinhos de frente por 40. A professora de matemática do colégio era casada havia mais de 30 anos, com o mesmo homem, e isso era mencionado como uma conquista, um troféu social, evidência de uma virtude que as pessoas ao redor admiravam sem questionar. O que ninguém mencionava era o que havia dentro desses casamentos, o que havia de silêncio, de concessão, de resignação vestida de maturidade, o que havia de mulheres que haviam aprendido a ocupar menos espaço para que o espaço que restava fosse suficiente para os dois. Eu trouxe esses modelos para dentro do meu próprio casamento sem perceber. Quando as coisas começaram a piorar, a minha primeira resposta instintiva não foi perguntar se eu queria continuar. Foi perguntar o que eu poderia fazer para que continuasse. Como se a continuidade fosse, por definição, o objetivo. Como se fosse sempre a resposta certa, independentemente de tudo o mais. Esse foi o condicionamento mais difícil de desconstruir, porque estava tão profundamente incorporado na minha visão de mundo que eu nem reconhecia como condicionamento. Parecia só a verdade. Conheci Rafael quando eu tinha 22 anos, no primeiro semestre da faculdade de administração. Ele estava no terceiro período, veterano, e tinha aquele jeito de quem já havia descoberto algumas regras do mundo que os outros ainda estavam aprendendo. Era seguro de si sem ser arrogante, atencioso sem ser sufocante, e tinha um sorriso largo que eu descobri mais tarde ser a ferramenta mais eficiente do arsenal dele. Quando ele me olhou pela primeira vez no corredor da cantina, parou, me sorriu e disse que eu havia deixado cair meu crachá alguns metros atrás. Eu havia deixado de fato, mas ele havia me observado o tempo suficiente para notar e para calcular que aquela era uma boa entrada. Só entendi isso anos depois. Namoramos por 3 anos antes de casar. Eram anos que hoje eu olho com uma mistura de ternura e tristeza, porque eram genuinamente bons. Ou pelo menos essa é minha memória deles. E memória é uma coisa traiçoeira. Ele me apresentou para a família dele com um orgulho que não parecia performático. Eu o apresentei para os meus pais numa tarde de domingo,
com o coração batendo mais rápido do que em qualquer prova que havia feito na vida. Minha mãe disse depois, em particular, que ele tinha boa presença e bom papo. Meu pai disse menos, mas apertou a mão dele com firmeza, que era a forma que meu pai tinha de aprovar alguém. Casamos numa tarde de março. A cerimônia foi pequena, com menos de 60 pessoas. Flores brancas, o sol entrando oblíquo pelas janelas da igrejinha do bairro, onde minha avó sempre foi à missa. Eu chorei na hora da entrada, não de tristeza, mas de uma espécie de emoção que não tinha nome preciso. Era felicidade misturada com solenidade, a sensação de que algo importante estava sendo celebrado. Rafael chorou também. E isso me tocou de um jeito que ficou comigo por muito tempo, porque homens que choram em cerimônias de casamento sempre me pareceram honestos de uma forma que homens que não choram raramente são. Os primeiros anos depois do casamento foram exatamente o que eu imaginava que seriam. Construímos nossa vida com esforço e com a sensação de que estávamos fazendo isso juntos, no mesmo ritmo, na mesma direção. Compramos um apartamento pequeno, em prestações que nos deixavam apertados, mas não sufocados, e fomos enchendo cada cômodo de uma vida compartilhada. A gente brigava por bobagem, como todos os casais brigam, e fazia as pazes com aquela facilidade que só existe quando a confiança ainda está intacta. Víamos filmes juntos no fim de semana. Planejávamos viagens que às vezes aconteciam e às vezes ficavam no plano. Tínhamos amigos em comum e os cultivávamos juntos. Mas as coisas foram mudando. Não de uma vez. Não com nenhum evento dramático que eu pudesse apontar e dizer: foi aí. Foi naquele momento que tudo começou a desmoronar. Foi gradual, quase imperceptível, como a chegada do inverno. Você não percebe o exato momento em que o calor vai embora, só sente que um dia acordou e estava frio e não conseguia lembrar direito. Quando havia sido que esfriou. Rafael começou a chegar tarde do trabalho. Primeiro era 1 ou 2 vezes por semana, o que era perfeitamente explicável. Ele estava crescendo na empresa, assumindo mais responsabilidades, e o preço disso era o horário expandido. Eu concordava com cabeça, preparava o jantar para os dois e esquentava o dele quando ele chegava. Depois foram 3 vezes por semana, depois 4. Depois eu parei de contar e comecei apenas a observar, com aquela atenção que ainda não era suspeita, mas que já não era mais a ingenuidade de antes. Existe um fenômeno psicológico que os especialistas chamam de viés da confirmação, a tendência que todos nós temos de procurar, interpretar e lembrar informações de um jeito que confirme o que já acreditamos. Quando amamos alguém e queremos acreditar que esse amor é correspondido, o cérebro trabalha ativamente para descartar as evidências que contradizem essa crença. Não é fraqueza, não é burrice. É um mecanismo de proteção que existe para que possamos funcionar sem sermos destruídos a cada ambiguidade do cotidiano. O problema é quando esse mecanismo começa a trabalhar contra nós, protegendo uma ficção enquanto a realidade vai tomando conta de tudo. Eu entendia esse mecanismo de forma abstrata, porque havia lido sobre ele em algum lugar. Mas entender algo abstratamente não significa estar imune a ele. E eu fui uma vítima primorosa do meu próprio viés durante muito tempo. O celular foi o primeiro sinal claro que eu escolhi não ver. Rafael sempre havia sido uma pessoa que usava o telefone com moderação. Não era do tipo que ficava olhando para a tela durante os jantares ou que levava o aparelho para todo lugar. Mas num período de alguns meses isso mudou. O celular passou a ser uma extensão permanente do corpo dele. Ele o levava para o banheiro, coisa que nunca havia feito. Dormia com ele virado para baixo na mesinha de cabeceira, não para cima, como era o hábito de qualquer um que usa o telefone como despertador. Quando eu me aproximava enquanto ele digitava, havia um gesto quase imperceptível de virar a tela. Discreto o suficiente para que eu pudesse fingir não ter notado. Eu fingi não notar. Dizia para mim mesma que estava sendo paranoica, que invadir a privacidade de um marido era um sinal de insegurança, que eu me recusava a demonstrar, que todo mundo tem direito às suas conversas privadas, que não havia nada de errado em querer um espaço pessoal mesmo dentro de um casamento. E cada vez que eu pensava isso, havia uma pequena voz no fundo da minha cabeça que dizia que eu sabia, que eu havia sempre sabido e que estava simplesmente escolhendo olhar para o outro lado.
Havia também as ausências emocionais. Rafael parou de me perguntar como havia sido meu dia. Não de uma vez. Isso teria sido notável demais. Mas gradualmente, até que um dia eu percebi que havíamos passado uma semana inteira sem nenhuma conversa que não fosse logística. Quem buscaria a roupa da lavanderia? Se havia conta a pagar, o que fazer para o jantar? Quando tentava puxar uma conversa mais longa, as respostas dele eram curtas, distraídas, com os olhos indo ao telefone a cada 30 segundos. Era como falar com alguém que está na sala, mas está, de fato, em outro lugar. Os jantares foram os mais difíceis de suportar. Havia um tempo em que a gente comia junto e conversava durante a refeição inteira, e eu saía da mesa com a sensação de ter ficado com um amigo. Agora o silêncio dos jantares tinha uma textura que eu não sabia descrever, mas que reconhecia como algo errado. Não o silêncio tranquilo de duas pessoas, confortáveis uma com a outra, mas o silêncio tenso de duas pessoas que não sabem mais o que dizer. Perguntei uma vez diretamente. Era uma terça-feira depois do jantar, enquanto eu lavava a louça, e ele ficava sentado à mesa com o telefone. Desliguei a torneira, me virei e disse o nome dele com um tom que o fez erguer os olhos. Então perguntei: Rafael, você está me traindo? Ele riu. Não foi um riso nervoso ou constrangido, ou sequer surpreso. Foi um riso cheio, quase divertido, como se eu houvesse dito algo muito ingênuo. Levantou, me abraçou por trás enquanto eu ainda segurava o pano de prato, e disse no meu pescoço: Você é a única mulher da minha vida, para de inventar coisas. Me virei para ele. Ele me olhou nos olhos com uma serenidade absoluta. E eu acreditei. Escolhi acreditar, porque a alternativa era encarar uma verdade para a qual eu não estava pronta. E porque existe um tipo de mentira que só funciona quando a pessoa que está sendo enganada decide, naquele momento, abrir a porta e deixar entrar. Hoje eu sei que a maior traição não foi a dele. Foi a que eu cometi comigo mesma em cada momento em que vi os sinais e decidi não vê-los. Não estou dizendo isso para me culpar. Estou dizendo porque é verdade. E porque entender essa verdade foi parte fundamental do processo de me reconstruir depois. Quando você para de colocar toda a responsabilidade no outro e começa a entender o que a sua própria cumplicidade teve a ver com a situação, você deixa de ser vítima e começa a ser protagonista. E protagonistas têm poder de mudar o que vem a seguir. Perfume diferente nas roupas dele, que ele atribuía sem hesitar à academia que havia começado a frequentar. As viagens a trabalho que surgiram do nada, depois de 7 anos num emprego em que ele nunca havia precisado viajar sequer uma vez. A conta bancária que vivia no limite, mesmo com as 2 rendas entrando, sem nenhuma despesa nova aparente que justificasse o desequilíbrio. Cada um desses elementos, isolado, tinha uma explicação razoável. Juntos formavam um quadro que eu me recusava a olhar de frente. A noite que mudou tudo foi comum em todos os aspectos até o momento em que não foi mais. Estávamos assistindo televisão no quarto. Ele deitado do seu lado com o celular na mão. Eu do meu lado tentando me interessar pelo que passava na tela. Ele se levantou para buscar água na cozinha. O celular ficou sobre a cama. Eu não tinha intenção nenhuma de pegá-lo. Nunca havia feito isso. Era uma linha que eu havia traçado para mim mesma e da qual me orgulhava. Mas o aparelho vibrou e a notificação acendeu a tela por alguns segundos antes que ela escurecesse novamente. Foram segundos suficientes. Li apenas o começo de uma frase, porque foi o que a tela mostrou antes de apagar. Mas o começo foi este: Amor, quando você vai largar ela? O mundo não girou. O coração não disparou. Aconteceu algo muito mais perturbador do que qualquer reação dramática. Tudo dentro de mim ficou absolutamente quieto, como se alguma parte profunda do meu ser já soubesse há muito tempo e estivesse simplesmente aliviada por finalmente poder parar de carregar o peso de não saber. Quando Rafael voltou com os copos d'água, me encontrou sentada na beirada da cama, as mãos no colo, os olhos fixos e nada. Ele perguntou o que havia. Eu disse que estava com dor de cabeça. Nenhum dos dois dormiu bem naquela noite. Mas por razões completamente diferentes. Existe um impulso muito humano e muito compreensível que vem imediatamente depois da descoberta de uma traição. O impulso de explodir,
de gritar, confrontar, jogar as coisas fora, ligar para a família dele, postar nas redes sociais, fazer exatamente o tipo de escândalo que nos parece, naquele momento de dor pura, a resposta proporcional ao que foi feito conosco. Eu entendo esse impulso. Já assisti a mulheres que o seguiram e que depois, com o tempo, disseram que havia sido necessário para elas, que precisaram daquele momento de explosão para se libertar de alguma coisa que estava represada. Mas eu não sou assim. Nunca fui. Não é virtude, é temperamento. Sou uma pessoa que, quando entra em crise, fecha para dentro, que processa antes de reagir, que precisa de silêncio para pensar e de clareza para agir. E naquela manhã em que acordei depois de uma noite quase sem sono, com Rafael já saído para o trabalho e a casa vazia ao redor de mim, fui até a cozinha, fiz café, sentei à mesa e comecei a pensar. Pensei durante horas. Deixei o café esfriar sem trocá-lo. Não liguei para ninguém. Não chorei. Embora as lágrimas estivessem presentes em algum lugar logo abaixo da superfície, esperando uma abertura. Fiquei simplesmente sentada com a realidade, deixando que ela fosse se acomodando dentro de mim, como acomodar uma pedra que cai no fundo de um lago e vai descendo, devagar até encontrar seu lugar. E quando terminou de se acomodar, o que restou foi uma decisão. Não ia confrontar Rafael sem ter provas concretas que ele não pudesse negar. Não ia agir movida pela emoção, porque agir movida pela emoção significava entregar o controle da situação para ele. Ia saber a verdade inteira antes de dar qualquer passo. Ia sair dessa situação do jeito que eu escolhesse. Não do jeito que as circunstâncias me empurrassem. A primeira pessoa que chamei foi minha amiga, Carla. Nos conhecemos na faculdade e ficamos amigas com aquela intensidade que às vezes acontece entre duas pessoas muito diferentes. Ela é extrovertida e pragmática, eu mais contida e reflexiva, que se completam de um jeito que não precisa de explicação. Carla trabalhava com tecnologia da informação, numa empresa de médio porte e sabia coisas sobre redes e dispositivos que eu nunca havia precisado saber. Liguei para ela sem entrar em detalhes e pedi que viesse. Ela chegou no fim da tarde com uma bolsa cheia de coisas que não me perguntou se eu queria que ela trouxesse, porque ela me conhecia bem o suficiente para saber que eu havia me preparado para alguma coisa e que não havia convidado ela para tomar chá. Em menos de meia hora, usando o painel de administração do nosso roteador doméstico, ela havia identificado os padrões de uso do celular de Rafael. Não o conteúdo das mensagens, que seria outra coisa completamente, mas os horários de atividade intensa, os aplicativos acessados com frequência anormal, os picos de uso que coincidiam exatamente com os horários em que ele dizia estar em reunião ou no trânsito de volta para casa. Era o suficiente para confirmar o que eu temia, mas não era o suficiente para o que eu precisava. Carla saiu com um abraço longo e sem palavras desnecessárias. Fiquei sozinha com as informações e com a consciência de que precisava de algo mais concreto, algo que não pudesse ser explicado, justificado ou atribuído à minha imaginação. Depois de 3 dias pesquisando e de uma conversa discreta com uma amiga que havia passado por situação semelhante, tomei a decisão que muita gente julga e que eu entendo. Contratei um detetive particular. O detetive se chamava Maurício. Era um homem de 50 e poucos anos, discreto na aparência e na fala, com um escritório pequeno num bairro comercial e uma maneira de conduzir a conversa que inspirava confiança sem fazer promessas que ele não pudesse cumprir. Disse que precisaria de pelo menos 2 semanas para documentar o que eu precisava e que me entregaria um relatório completo com tudo o que houvesse encontrado. Pagou à vista, de uma conta que Rafael não monitorava porque era antiga, da época em que eu ainda era solteira e que eu havia mantido por razões que na época eram apenas práticas e que agora se revelavam providenciais. 12 dias depois, Maurício me ligou para uma reunião. Sentei no escritório dele diante de um envelope pardo que ele havia colocado sobre a mesa entre nós dois, e peguei o envelope com as mãos que eu obriguei a não tremer. Dentro havia fotos, horários, endereço de um prédio residencial, no bairro vizinho ao nosso, e um nome, Viviane, 28 anos, colega do setor de vendas de Rafael. Os registros documentados pelo detetive,
cobriam um período de 12 dias, mas os encontros eram frequentes o suficiente para deixar claro que a situação vinha de muito antes. Saí do escritório de Maurício com o envelope na bolsa e fui direto para casa. Cheguei. Coloquei o envelope sobre a mesa da cozinha e não o abri imediatamente. Preparei café. Lavei 2 xícaras que estavam na pia. Dobrei um pano de prato que estava sobre a pia. Pequenas ações mecânicas que me davam tempo para me organizar por dentro. Só então sentei, abri o envelope e olhei cada foto com a atenção lenta e quase clínica de quem está examinando evidências de algo que aconteceu com outra pessoa. Não me permiti sentir nada enquanto olhava. Fechei o envelope, coloquei de volta sobre a mesa e fui até a janela da sala. Fiquei olhando para a rua lá embaixo durante um tempo que não soube medir. E quando me virei de volta para o apartamento que havíamos construído juntos, com os móveis que havíamos escolhido juntos, com as fotos nas paredes que tínhamos tirado juntos. O que senti não foi o desespero que eu temia. Foi uma resolução fria e absoluta. Era hora de agir. Preciso agora te contar sobre algo que aconteceu meses antes, porque sem isso a história que estou contando não faz sentido completo. É o segredo que dá título a tudo isso. E ele começou numa tarde de outubro, com um telefone tocando, e um número desconhecido que atendi por impulso, enquanto Rafael estava no trabalho e eu tentava me concentrar num relatório que precisava terminar. Voz do outro lado era masculina, mais velha, um pouco rouca, com um sotaque carregado do interior que eu havia crescido ouvindo na infância. Disse meu nome com uma familiaridade que me desconcertou antes que eu reconhecesse quem era. Era meu tio Marcos. Marcos era o irmão mais velho da minha mãe. Havia partido para o interior do Mato Grosso quando eu tinha aproximadamente 8 anos, depois de uma briga com a família, cujos detalhes nunca foram totalmente explicados para mim. Era um daqueles episódios que os adultos mencionam em meias palavras e que as crianças aprendem a não perguntar sobre. Na minha memória de infância, ele era um homem alto, de barba escura, que cheirava a tabaco e me dava chocolates escondidos da minha avó quando visitava. Depois disso, praticamente silêncio. Cartas esparsas nos primeiros anos, depois nada. Cresci achando que simplesmente não havia mais esse tio na minha vida. Marcos havia feito fortuna. Havia chegado ao Mato Grosso sem dinheiro, mas com uma clareza de visão que as pessoas que o conheceram descrevem como impressionante. Sabia o que o cerrado brasileiro seria antes que a maioria das pessoas ao redor percebesse o potencial daquelas terras. Comprou quando a terra valia pouco, esperou, expandiu. Quando o mercado confirmou o que ele já havia calculado, diversificou para imóveis urbanos, em cidades que estavam crescendo. Fez tudo isso em silêncio, longe da família que havia deixado para trás, sem nunca precisar que ninguém soubesse ou aprovasse ou aplaudisse. E agora ele estava doente. Câncer em estágio avançado. Me contou isso com a mesma serenidade com que uma pessoa descreve uma mudança de tempo. Não havia resignação derrotista, nem pavor na voz dele. Havia uma espécie de cansaço, tranquilo de quem já passou muito tempo as pazes com a própria mortalidade e chegou ao fim sem grandes contas abertas com o mundo. Disse que os médicos lhe davam alguns meses. Disse que havia chamado seu advogado e que as coisas estavam organizadas. E então disse por que havia me ligado. Não tinha filhos. Nunca havia se casado de verdade. Só uniões que foram e vieram. Não havia reconstruído as pontes com a família, mas havia sempre me lembrado. A menina pequena que recebia chocolates escondido, como a única ligação com um passado que havia deixado, mas nunca esquecido completamente. Queria me deixar como herdeira, e o que havia para deixar era considerável. Ele foi objetivo ao detalhar. 430 hectares de terra produtiva no Cerrado, com arrendamento vigente e lucrativo. 3 imóveis urbanos em cidades de médio porte, todos alugados, e uma conta de investimentos, com um montante que eu precisei ouvir 2 vezes para ter certeza que havia entendido certo. Fiquei em silêncio por um momento, que provavelmente pareceu longo para ele. Ele disse: Ana, eu sei que você não me conhece direito, mas eu te conheço do jeito que o sangue permite conhecer as pessoas mesmo à distância. E eu precisava que isso ficasse com alguém que vai fazer alguma coisa de valor com. Não é caridade.
É uma escolha. Havia uma condição, e ele foi igualmente claro sobre ela. Eu não poderia contar para absolutamente ninguém, especialmente para nenhum cônjuge, até que todos os documentos estivessem devidamente assinados, registrados e juridicamente blindados. O advogado dele havia recomendado esse sigilo como medida de proteção contra disputas futuras. O patrimônio era grande o suficiente para atrair interesses que ele queria neutralizar antes que tivessem chance de aparecer. Era questão de semanas, não de meses. Só pedia que eu aguardasse. Concordei. Na época, a condição me pareceu simples de cumprir. Rafael era meu marido. Eu confiava nele e o sigilo era temporário. Não havia drama nem dilema. Era apenas um segredo guardado por um tempo curto, em função de uma burocracia que logo se resolveria. Não imaginava, naquele momento, que minha vida estava prestes a se desdobrar numa direção que tornaria esse sigilo muito mais significativo do que eu poderia prever. Nas semanas seguintes, comecei a me reunir com advogados, assinar documentos em cartórios, participar de reuniões que eu explicava para Rafael como compromissos de trabalho. Paralelamente, a suspeita sobre a traição foi se confirmando. O envelope do detetive foi chegando, e os dois mundos, o da herança sendo formalizada e o do casamento desmoronando, foram avançando em paralelo com uma sincronia que me parecia, às vezes, grande demais para ser coincidência. Meu tio Marcos foi internado 1 mês depois daquele telefonema. Fui visitá-lo 2 vezes. Viagens discretas que expliquei para Rafael como visitas a uma colega de trabalho que havia adoecido. Marcos estava enfraquecido, mas lúcido, e em cada visita havia uma consistência nele que me impressionava, a consistência de um homem que havia construído tudo o que construiu, com a mesma serenidade que agora o acompanhava no fim. Na segunda visita, ele segurou minha mão com uma força surpreendente para alguém naquele estado e disse: "A maior fortuna que uma mulher pode ter não é dinheiro, é não precisar de ninguém para se manter de pé. Lembra disso?" Ele morreu na manhã de terça-feira, 3 semanas depois dessa visita. Eu soube pelo telefone do advogado dele. Fiquei em casa naquele dia. Disse para Rafael que estava com enxaqueca e chorei com a cabeça embaixo do travesseiro para não fazer barulho. Chorei por meu tio, que eu conheci tarde demais e perdido cedo demais. E chorei por mim também, por razões que ainda não consegui articular com clareza, mas que tinham a ver com o peso de tudo o que estava acontecendo ao mesmo tempo. Com a morte do meu tio, os processos de inventário foram acelerados. A advogada que Marcos havia designado entrou em contato comigo e, em parceria com a minha própria advogada de família, conduziu tudo com uma eficiência que eu, naquele estado emocional, não teria conseguido por conta própria. Em menos de 2 meses, os principais ativos estavam devidamente transferidos e registrados. Eu era proprietária das terras, dos imóveis, do saldo em conta, e Rafael não sabia de nada. Conviver com Rafael durante esse período foi a coisa mais exigente que já fiz na vida. Não porque sentisse ódio. O ódio seria mais simples de administrar. Era uma mistura mais complexa. Havia raiva, havia tristeza, havia o espanto de olhar para um rosto familiar e não reconhecer mais quem estava por trás dele. E, por cima de tudo isso, havia a necessidade contínua de uma performance. Ser a Ana de sempre, a que perguntava se ele queria café, que lembrava que a revisão do carro estava atrasada, que ria das piadas dele no jantar com amigos. Havia momentos em que ele era gentil, como antigamente, e nesses momentos era mais difícil do que quando era distante. Quando me trazia algo da padaria que eu gostava, sem que eu houvesse pedido, com aquele gesto familiar que tantas vezes havia me tocado, era preciso um esforço enorme para sorrir de volta e guardar dentro de mim o peso do que eu sabia. Era um jogo de espelhos que me cansava até os ossos, mas que eu não podia me dar ao luxo de abandonar antes da hora. Comecei a me reunir com minha advogada de família com uma regularidade que Rafael atribuía ao trabalho. Ela se chamava Doutora Fernanda. Tinha 50 e poucos anos, cabelos curtos grisalhos e uma maneira de falar que combinava a precisão da jurista com a paciência de quem já havia acompanhado muitas mulheres por situações parecidas com a minha. Ela não julgou nenhuma das minhas escolhas,
Não me disse o que fazer. Me apresentou as opções, os riscos, os prazos e deixou que eu decidisse em cada passo. Foi ela quem me explicou que, protocolando o divórcio, antes que Rafael soubesse da herança, eu não apenas agia dentro da lei, como também protegia o patrimônio herdado de qualquer discussão futura sobre partilha. Dependendo das circunstâncias e do tipo de herança, ela poderia não entrar na divisão de bens de qualquer forma, mas era mais seguro agir enquanto ele ainda não sabia. Eu ouvi, entendi e autorizei que ela desse andamento ao processo. O protocolo do divórcio foi feito na quarta-feira de manhã. Eu estava no escritório da doutora Fernanda quando o carimbo foi dado. Assinei os papéis com uma caneta que ela me ofereceu, numa mesa de madeira escura com uma janela que dava para a rua movimentada lá embaixo, e não senti o que eu esperava sentir. Não foi alívio imediato, não foi tristeza avassaladora. Foi uma quietude, a mesma quietude que havia me acompanhado desde que vi aquelas palavras na tela do celular de Rafael. A quietude de alguém que tomou uma decisão grande e que sabe que não vai voltar atrás. Rafael não sabia de nada. Continuava indo trabalhar, chegando tarde, vivendo a vida paralela que havia construído, assumindo que a minha vida era uma continuação tranquila do que havia sempre sido. Em alguns momentos, que eu me perguntava o que ele pensaria se pudesse ver a pasta que eu havia montado, os documentos que eu estava acumulando, a arquitetura silenciosa que eu estava erguendo ao redor do fim do nosso casamento. Mas era uma pergunta retórica. Ele nunca veria aquela pasta antes que eu estivesse pronta para mostrá-las. E então, numa quinta-feira, de manhã em que eu estava em casa, sozinha, revisando documentos com uma xícara de café ao lado, o interfone tocou, era 10h20. Rafael havia saído às 8 como sempre. E eu estava no escritório pequeno, que havíamos montado no segundo quarto, com documentos espalhados sobre a mesa e o silêncio da manhã ao redor. Quando o interfone tocou, pensei que fosse o entregador de uma encomenda que havia pedido 2 dias antes. Levantei, atendi, e a voz que chegou pelo interfone não era do entregador. Oi, você é a Ana? Eu sou a Viviane. Preciso conversar com você. Fiquei alguns segundos sem responder. Não de choque. O choque havia ficado para trás, naquela madrugada em que vi as palavras na tela do celular dele. O que senti naquele momento foi algo diferente. Uma espécie de reconhecimento tranquilo, como quando você ouve o nome de uma música que estava na ponta da língua. Ela havia vindo até mim. Não, eu até ela. Isso diz algo sobre o que ela esperava daquele encontro. Aperte o botão de abertura do portão e disse, pode subir. Enquanto esperava o tempo que ela levaria para subir de elevador, fui até o banheiro. Me olhei no espelho por alguns segundos e respirei fundo. Não era necessário me preparar para enfrentar. Eu já havia me preparado para esse tipo de momento durante semanas, de uma forma que ela não poderia imaginar. Era apenas o instinto de me ancorar antes de algo que eu sabia que seria significativo. Ela bateu na porta, abri. Viviane era bonita. Isso eu observei com a objetividade de quem está fazendo um inventário. Sem julgamento e sem ferida. Alta, cabelo escuro preso num rabo de cavalo, blusa azul claro, calça bege, maquiagem discreta. Tinha a beleza jovem de quem ainda não precisou trabalhar muito para ser notada. Mas o que me chamou mais atenção do que a aparência foi a postura. Ela entrou no meu apartamento com a confiança de alguém que foi lá para vencer, não para pedir desculpas. Olhou ao redor da sala por um momento, com o tipo de avaliação rápida que as pessoas fazem quando querem entender com o que estão lidando. Então se sentou no sofá sem que eu houvesse feito nenhum gesto para convidá-la, com uma naturalidade que me disse muito sobre o que ela havia ensaiado para aquele encontro. Ofereci água. Ela recusou, com um gesto da mão que tinha mais impaciência do que cortesia. Sentei na poltrona de frente a ela, com as mãos tranquilamente no colo e esperei. Havia uma quietude em mim que ela provavelmente interpretou como paralisia ou choque, mas que era outra coisa completamente. Era o estado de alguém que já sabe o que vem e que já decidiu como vai. Responder, ela começou. Disse que havia vindo porque achava que eu merecia saber a verdade. E nessa frase já havia uma falsidade óbvia, porque ninguém se levantava numa quinta-feira de manhã e vai à casa de uma esposa
traída movida pela compaixão. Havia ido porque queria me ver desmoronar, porque precisava da confirmação de que havia ganhado algo, e que esse algo era visível na minha expressão. Disse que Rafael não me amava mais, que fazia mais de um ano que ele queria terminar o casamento, mas não tinha coragem de me contar, que ele tinha medo de me machucar. E havia nessa afirmação uma crueldade disfarçada de gentileza que eu reconheci imediatamente, porque o argumento de que o traidor ficou porque não queria machucar. A traída é um dos mais velhos e mais desonestos da história das traições. Disse que os dois estavam juntos havia 4 meses. Eram 6 e alguns dias, pelos registros do detetive, mas eu não a corrigi. Disse que Rafael havia prometido a ela que logo resolveriam a situação e poderiam ter uma vida juntos de verdade. Então ela abriu a bolsa e tirou o celular. Começou a me mostrar as mensagens. Eram longas sequências de conversas, mensagens de texto, áudios que ela descreveu, mas não reproduziu. Havia fotos. E havia palavras de Rafael sobre mim, que eu era controladora, que o casamento o sufocava, que ele se sentia preso. Palavras duras, do tipo que fazem mais. Estrago não pela novidade, mas pela confirmação. Eu li cada mensagem que ela colocou diante de mim. Li com atenção e sem pressa, sem deixar que nenhuma expressão atravessasse o meu rosto. Ela me observava com aquela expectativa crescente, de quem jogou todas as fichas numa única jogada e aguarda o resultado. Esperava ver o colapso. E quanto mais eu permanecia quieta, mais a expectativa dela se transformava em desconcerto, depois em nervosismo, depois numa incerteza que eu podia ver se instalando nos olhos dela como uma sombra. Quando terminou, fez uma pausa dramática. Me olhou com a expressão de quem acabou de dar o golpe final e está esperando ver o adversário cair, e eu depois de um momento que deixei durar o tempo, suficiente para que o silêncio pegasse do jeito certo. Disse apenas: "Você terminou?" Ela piscou. "Como assim? Você terminou de falar o que veio falar?" "Sim." "Eu só achei que você merecia saber a verdade." Ela repetiu com menos convicção do que da primeira vez. Me levantei. Fui até meu escritório. Peguei a pasta que havia separado dias antes, com a calma e a antecipação de quem ensaiou esse momento não em palavras, mas numa espécie de certeza silenciosa de que ele chegaria. Voltei para a sala. Coloquei a pasta sobre a mesa de centro entre nós duas e abri devagar. Havia 3 grupos de documentos na pasta, cada um com sua própria história para contar. Eu os havia separado com cuidado dias antes, não porque soubesse que ela apareceria. Isso foi uma surpresa, mas porque havia uma parte de mim que havia percebido que em algum momento precisaria mostrar esse material para alguém e que era melhor estar preparada. Peguei o primeiro grupo, as fotos tiradas pelo detetive Maurício. Coloquei sobre a mesa uma por uma, como se estivesse distribuindo cartas num jogo de baralho com uma cadência deliberada que dava a cada imagem o tempo de ser vista e processada. Os encontros deles no prédio do bairro vizinho, as entradas e saídas, as datas marcadas no verso de cada foto, em letra de Maurício, pequena e precisas. O rosto dele, o rosto dela, a cumplicidade nos gestos de 2 pessoas que imaginavam estar invisíveis. Disse: "Eu sei há meses. Contratei um detetive. Tenho registros documentados de mais de 20 encontros. Tenho o endereço do apartamento que vocês frequentam, os dias habituais, os horários aproximados. Se você quiser comparar com o que me mostrou no celular, pode confirmar que tudo bate." O rosto dela mudou. Não de uma vez, mas gradualmente. Como muda uma paisagem quando uma nuvem atravessa o sol, sombra por sombra, até que a luz que havia antes não está mais lá. A confiança com que havia entrado no meu apartamento começou a se desfazer ali. Naquele momento, diante de fotos que revelavam que o terreno, que ela supunha controlar, não existia. Peguei o segundo grupo, os documentos do processo de divórcio. As primeiras páginas, com o carimbo azul do protocolo do fórum, a data, 2 semanas antes daquela manhã, e os valores que minha advogada havia calculado, a que eu tinha direito após 9 anos de casamento, a parte que me cabia do apartamento, os bens comuns, os valores devidos. Disse: "O divórcio está em andamento há 2 semanas. Protocolei sem que Rafael soubesse. Quando ele receber a notificação, o processo já estará em curso
e sem possibilidade de reversão simples. Minha advogada é excelente e o processo vai correr sem percalços desnecessários. Ela olhou para os documentos. Depois para mim com uma expressão que eu nunca havia visto em ninguém com tanta nitidez. A expressão de alguém que chegou para demolir e descobriu que o edifício já estava sendo desmontado com uma engenharia muito mais precisa e muito mais silenciosa do que a dela. Mas então você já sabia de tudo? Ela disse, com uma voz que havia perdido a firmeza de quando chegou. Há meses. Eu respondi, e você não fez nada. Eu fiz tudo. Só não fiz barulho. Então peguei o terceiro grupo, os documentos da herança, o inventário aprovado, os registros dos imóveis em cartório, o extrato de conta com o saldo atual, os contratos de arrendamento das terras. Não era necessário que ela entendesse cada detalhe. Era necessário apenas que a dimensão do que aqueles papéis representavam ficasse clara. E ficou. Disse, não vou entrar em cada detalhe, porque não é relevante para você. Mas quero que você compreenda com quem está falando. A mulher que você veio humilhar esta manhã não é a mulher que você imaginou encontrar. Eu não preciso de Rafael para me sustentar, para morar, para viver. Nunca precisei, mas agora tenho isso. Documentado em cartório de uma forma que não deixa margem para dúvida. Você pode ficar com ele, genuinamente. Fico feliz que ele tenha outra opção. Fiz uma pausa. Deixei o silêncio trabalhar por um momento. Então olhei para ela com uma atenção que não era hostilidade. Era algo mais próximo da advertência honesta que uma pessoa mais velha e mais experiente dar a alguém mais jovem que ainda não entende algumas coisas sobre o mundo. E disse, mas antes que você comece a construir seus planos, com base nas promessas que ele fez, gostaria que você soubesse uma coisa sobre homens que traem. Eles não param porque encontraram a pessoa certa. Continuam porque é quem eles são. E quando o cenário muda, e ele vai mudar, as promessas também mudam. Cuide-se, Viviane. Fui até a porta. Abri. Ela se levantou devagar, recolheu o celular, pegou a bolsa e caminhou até a saída. Na porta, por um instante, ela se virou como se fosse falar alguma coisa. Não sei o que era. O que quer que fosse, ficou preso na garganta. E ela foi embora, fechei a porta. Me apoiei nela por dentro, com os olhos fechados, ouvindo o silêncio do apartamento. E aí chegaram as lágrimas. Não as que ela havia ido ver. Não as da derrota, não as da humilhação. Foram as lágrimas de quem acabou de terminar. Algo muito longo e muito pesado. As de quem cruzou uma linha e vai começar agora a viver do outro lado. O divórcio foi concluído em 6 meses. A doutora Fernanda conduziu tudo com a precisão que eu havia aprendido a esperar dela. E a partilha foi feita dentro do que a lei determinava, sem grandes surpresas para nenhum dos lados, embora Rafael tenha tentado, em alguns momentos do processo, renegociar termos que já estavam estabelecidos, com argumentos que minha advogada desarmou com a eficiência entediada de quem já ouviu aquilo muitas vezes. A notificação do divórcio chegou para ele na quarta-feira. Ligou imediatamente, repetindo meu nome com uma urgência que eu não havia ouvido na voz dele em anos. Não atendi. Mandou mensagem em seguida, depois outra, depois áudios que eu ouvi dias depois, quando estava mais distante do momento e mais capaz de ouvir sem que a voz dele tivesse o poder de me mover. Apareceu no apartamento naquela tarde com os olhos vermelhos e uma expressão que em outros tempos teria-me partidão meio que eu o recebi na porta. Não o deixei entrar. Ouvi o que ele tinha para dizer de pé no corredor, com a porta entreaberta, com o coração fechado da forma calma e definitiva em que uma porta se fecha quando a decisão que a fechou é real. Ele disse que havia cometido um erro grave, que havia me magoado de um jeito, que ele sabia que não tinha desculpa, que queria uma chance de consertar o que havia feito. Disse que amava a mim, não a ela. Disse que havia terminado com Viviane, imediatamente após receber a notificação do divórcio, como se terminar com a amante, depois de ser notificado, do divórcio fosse um gesto de amor e não de pânico. Ouvi até o fim sem interromper. E quando ele terminou, disse apenas, eu sei que você acredita em tudo o que acabou de falar, e também sei que essa convicção vai durar, exatamente até o momento em que surgir a próxima oportunidade.
Não te desejo nenhum mal, Rafael. Desejo que você encontre a paz que não soube encontrar enquanto estava comigo. Mas esse caminho continua sem mim. Fechei a porta, e dessa vez sem lágrimas. Rafael descobriu sobre a herança durante o processo de divórcio. Não era possível esconder indefinidamente. E a doutora Fernanda havia preparado tudo para que, quando ele soubesse, não houvesse mais nada a ser feito juridicamente. A reação dele foi previsível. Primeiro, incredulidade. Depois, uma tentativa de renegociar a partilha com base na nova informação. Depois, uma ligação em que ele disse que eu havia sido desonesta ao esconder isso durante o casamento. Eu o ouvi dizer isso, gentilmente discordei e encerrei a ligação. Nos meses seguintes, me mudei para um apartamento novo, num bairro diferente, que escolhi sozinha, baseada nos meus próprios critérios. Critérios que nunca precisaram ser negociados com ninguém. Era menor do que o apartamento que tínhamos, mas era completamente meu. E a sensação de sentar nele no primeiro dia, numa tarde de sol que entrava pela janela da sala, foi de uma plenitude que eu não sabia que existia. Contratei um administrador de propriedades para gerenciar as terras e os imóveis herdados. Comecei a aprender sobre agronegócio, sobre mercado imobiliário, sobre como funciona o arrendamento de terra produtiva no Cerrado. Descobri que aprender essas coisas me dava prazer genuíno, o prazer de entender o mundo da forma como eu escolhia, entendo, sem precisar da aprovação de ninguém, sem compartilhar o processo de aprender, com ninguém que não fosse eu. Mesmo sobre Viviane soube meses depois, pelos caminhos tortos pelos quais as notícias chegam, mesmo quando você não as procura, que ela havia descoberto que Rafael estava se relacionando com outra pessoa. Não me surpreendi. Não senti satisfação, porque satisfação com o sofrimento de alguém, que também foi enganado, seria uma forma de me diminuir, e eu havia trabalhado muito para não me diminuir. Senti uma tristeza neutra por alguém que havia feito escolhas que nunca me cabia julgar. Existe uma tentação enorme quando uma história como essa chega ao fim, de construir uma moral simples e consoladora, de dizer o bem vence, a paciência é recompensada. Quem trai, inevitavelmente paga. Eu entendo de onde vem essa tentação. Ela vem da necessidade de acreditar que o mundo tem uma ordem justa, que as coisas fazem sentido, que sofrimento não é aleatório. Mas seria desonesto da minha parte oferecer essa moral como se fosse universal, porque ela não é. O que funcionou para mim, no meu contexto, com os recursos que eu tinha disponíveis, não é uma receita que se aplica a toda mulher em toda situação. O que posso dizer com honestidade é o que aprendi, especificamente, na minha pele, nesse processo. Aprendi que a maior traição de uma relação não é sempre a do outro. Às vezes somos nós mesmas que nos traímos primeiro ao ignorar o que sabemos ser verdade, porque encarar essa verdade parece mais difícil do que continuar. Fiquei muito tempo olhando para os sinais e escolhendo não vê-los, e essa escolha foi minha, não de Rafael. Entender isso não é me culpar pela traição dele. Ele fez o que fez por razões que dizem respeito somente a ele, mas entender minha própria cumplicidade. No silêncio foi o que me deu poder de mudar o que viria a seguir. Aprendi que dignidade não se perde quando a pessoa ao nosso lado age sem ela. A traição de Rafael disse algo sobre o caráter dele, sobre as escolhas que ele fez, sobre o tipo de homem que ele era quando ninguém estava olhando. Não disse nada sobre meu valor. Não me tornei menos do que era antes. Me tornou-se algo, mas mais porque o processo de atravessar aquilo e chegar ao outro lado em pé me revelou uma capacidade de clareza e de força que eu não sabia que tinha. Aprendi que a diferença entre reagir com emoção e agir com estratégia não é uma questão de ser fria ou calculista. É uma questão de se conhecer bem o suficiente para saber o que funciona para você. Algumas pessoas precisam do confronto imediato para se libertar. Eu precisava do silêncio para me organizar. Não há virtude maior ou menor em nenhuma das duas formas. Há apenas a honestidade de se conhecer e de agir de acordo com quem você realmente é. Aprendi que depender financeiramente de alguém não é apenas uma questão prática, é uma questão de poder dentro de uma relação. Não estou dizendo que toda mulher precisa ser financeiramente independente para ter um bom casamento.
Estou dizendo que quando você sabe que consegue se manter, que tem um caminho próprio, que não precisa de ninguém para sobreviver, a natureza do amor que você dá e que você aceita muda. Você fica porque quer, não porque não tem outra opção. E isso muda tudo. A herança que meu tio, Marcos, me deixou foi transformadora de formas que vão muito além do financeiro. Foi um lembrete concreto, registrado em cartório, de que eu existia independentemente do casamento, que havia uma história minha antes dele, e haveria uma história minha depois, que o que eu era não se definia pela aliança que usava no dedo. Aprendi também sobre silêncio, sobre o poder imenso de não reagir quando o outro espera que você reaja. Viviane entrou no meu apartamento esperando me ver, explodir ou me ver desmoronar. O que ela encontrou foi uma mulher sentada com as mãos no colo, que havia passado semanas se preparando não para uma guerra, mas para o fim de uma história. O silêncio que eu mantive naquele confronto não era passividade. Era a postura de alguém que não precisa gritar porque já ganhou e que sabe disso. Hoje acordo num apartamento que é meu. Trabalho em coisas que me interessam. Aprendo sobre um patrimônio que administro com crescente competência. Tenho planos que não precisam ser negociados com ninguém. Não me tornei avessa ao amor. Continuo acreditando que ele existe e que pode ser bonito. Mas aprendi que a melhor versão do amor acontece entre duas pessoas que não precisam uma da outra para existir, que estão juntas porque escolhem a cada dia estar. Não porque não têm para onde ir. Se você está lendo isso e se reconhece em alguma parte dessa história, não vou te dizer o que fazer. Não sei o que é certo para você, na sua situação, com os seus recursos e os seus limites. Mas posso te dizer o que eu gostaria que alguém tivesse me dito antes. Você tem mais dentro de você do que as circunstâncias em que está te permitem enxergar agora. Que a dor de sair, por mais aguda que seja, é temporária. A dor de ficar no lugar errado é a que dura. A Viviane veio à minha porta numa quinta-feira de manhã para rir da minha cara. Ela não sabia que o riso naquele dia seria meu. Não porque eu tenha vencido uma disputa por um homem que eu já não queria mais, mas porque, naquele momento em que fechei a porta do meu apartamento e me apoiei nela por dentro com os olhos fechados, fui capaz de reconhecer o quanto havia crescido no silêncio. Crescer. Mesmo que doa, mesmo que custe mais do que você imaginou que fosse custar, mesmo que venha embrulhado em meses de traição e de performance, e de lágrimas que você chora debaixo do travesseiro. Para não fazer barulho, crescer sempre vale. Essa compreensão não me tornou mais tolerante com o que ele fez. Continua sendo uma traição. Continua sendo errado. Continua sendo uma escolha que ele fez e que teve consequências reais para mim. Mas entender a mecânica humana, por trás disso, me afastou de uma narrativa que me posicionava exclusivamente como vítima de um monstro. Rafael não era um monstro. Era um homem que havia feito escolhas ruins de forma consistente e que colheu as consequências delas de forma igualmente consistente. Essa é uma história humana, não um conto de fadas com heróis e vilões. E histórias humanas são sempre mais complicadas e ao mesmo tempo mais interessantes do que os papéis simples que tentamos distribuir para organizar a dor sempre. A palavra reconstruir sempre me pareceu estranha quando aplicada à vida de uma pessoa. Ela sugere que havia algo destruído e é verdade. Havia. Mas também sugere que o objetivo é reproduzir o que existia antes. E isso não é verdade. Você não reconstrói a mesma coisa. Você constrói outra com os materiais que sobram depois que o que não prestava foi embora. E às vezes o que sobra é mais do que você imaginava. Os primeiros meses depois que me mudei para o apartamento novo foram os mais estranhos. Havia uma liberdade nova que eu ainda não sabia habitar. Acostumada durante 9 anos a organizar minha vida em torno de outra pessoa. Os horários dela, as preferências dela, os planos que precisavam ser negociados. De repente me vi num espaço completamente meu, onde cada decisão era apenas minha. E a leveza disso me assustava tanto quanto me aliviava. É assim com as liberdades que chegam depois de muito tempo preso. Você precisa aprender de novo como se movimentar num espaço aberto. Comecei pequeno. Decorei o apartamento do jeito que eu teria feito
se nunca precisasse considerar o gosto de ninguém além do meu. Pintei uma parede de um verde que Rafael teria chamado de ousado demais. Coloquei na estante os livros que eu gostava e que, durante anos, tinham ficado numa prateleira de canto, porque ele preferia que a sala tivesse um visual mais despojado. Comprei flores toda semana, algo que eu sempre quis fazer, e que nunca havia virado hábito porque ele achava que flores eram desperdício de dinheiro. Essas são coisas pequenas, eu sei, mas existe uma sabedoria nos começos pequenos. Quando você passa por uma ruptura grande, voltar às grandes questões da vida, logo cedo demais é como tentar correr, antes de ter aprendido de novo a andar. As flores na mesa da sala foram meu primeiro passo, e depois veio o segundo, e o terceiro, e assim foi. Havia também a redescoberta do tempo. Tempo como recurso, não como vazio a ser preenchido. Durante o casamento, o tempo que não estava ocupado com o trabalho estava ocupado com a gestão da vida doméstica a dois. As negociações constantes sobre o que fazer, para onde ir, como equilibrar as necessidades de duas pessoas num calendário compartilhado. De repente, o tempo era só meu. E aprender a habitar esse tempo sem ansiedade de que ele precisava ser justificado ou compartilhado. Foi um processo que levou meses. Fui devagar, li muito. Caminhei por bairros que nunca havia explorado. Sentei em cafeteria sozinha, com um livro e sem precisar me desculpar por ocupar uma mesa para uma pessoa por horas. Pequenas soberanias que foram cada uma a seu tempo, me devolvendo a mim mesma. Aprendi também a diferenciar solidão de solitude. Solidão é o que você sente quando está sozinha e não quer estar. Solitude é o que você sente quando está sozinha e descobre que a própria companhia é suficiente. Durante muito tempo do meu casamento, mesmo com outra pessoa presente, eu me senti profundamente sozinha. Aquela era a solidão mais dura, a de estar acompanhada e não se sentir vista. A solitude que veio depois da separação foi paradoxalmente muito mais habitável. Era uma solidão escolhida, que eu podia encerrar quando quisesse, e que nos momentos em que a escolhia me dava um silêncio no qual eu conseguia finalmente me ouvir, retomei contato com pessoas de quem havia me afastado durante os anos do casamento. É algo que acontece com muitas mulheres em relacionamentos que, sem que elas percebam, vão estreitando o círculo social ao redor da figura do casal. Você deixa de ver amigos individualmente, passa a sair sempre acompanhada. E quando o casamento acaba, descobre que parte da sua rede social era, na verdade, uma rede do casal que você era, não da mulher que você é. Precisei reconstruir essa parte também. Minha amiga, Carla, foi a primeira, porque ela havia estado ao meu lado durante o período mais difícil, sem nunca me pedir nada além de honestidade. Voltamos a ter nossos almoços de quinta-feira, que durante anos eu havia cancelado com frequência porque Rafael preferia que eu estivesse em casa. Lígia, uma amiga da época do colégio com quem eu havia perdido contato há anos, me mandou mensagem quando soube pelo Grapevine que eu havia me separado. E aquela mensagem se transformou num reencontro, depois num jantar, depois numa amizade retomada que trouxe de volta uma versão de mim que eu havia esquecido, mais leve, mais irônica, mais disposta a rir de mim mesma. Comecei terapia. Havia resistido a isso durante anos, com aquela resistência que muitas vezes vem de crescer num ambiente em que problemas emocionais são resolvidos no silêncio ou no trabalho, não em consultórios. A terapeuta que escolhi era uma mulher de 40 e poucos anos, direta sem ser agressiva, que nas primeiras sessões me fez perguntas que eu nunca havia feito a mim mesma, não sobre Rafael, não sobre a traição, sobre mim, sobre o que eu queria, o que eu achava que merecia, o que eu havia aprendido sobre relacionamentos que talvez precisasse desconstruir antes de construir algo novo. Aquelas sessões foram, no longo prazo, tão transformadoras quanto qualquer outra coisa que aconteceu nesse período. Porque uma coisa é sobreviver a uma situação difícil, com estratégia e compostura. Outra coisa, mais profunda e mais duradoura, é entender por que você ficou tanto tempo numa situação que não estava te fazendo bem e o que isso diz sobre as histórias que você contava para si mesma sobre amor, sobre valor, sobre o que você merecia. Não vou dizer que essas descobertas foram confortáveis.
não foram. Algumas sessões eu saía com aquela sensação familiar de ter remexido em algo que estava guardado fundo e que preferiria ter continuado guardado. Mas é exatamente isso que precisa acontecer. Você não se reconstrói deixando intacto o que precisava ser examinado. Você se reconstrói olhando para tudo, inclusive para as partes feias, e decidindo com consciência o que quer carregar para a frente. Houve um momento, uns 8 meses depois da separação, que eu não havia planejado e que não veio, anunciado por nenhuma circunstância especial. Era uma tarde de sábado comum. Eu estava em casa arrumando um armário, que havia deixado bagunçado desde a mudança, e parei para tomar água na cozinha. Me apoiei na pia e olhei pela janela para o pátio interno do prédio, onde havia um jardim pequeno com algumas bromélias e uma bananeira jovem que balançava levemente com o vento, e percebi, naquele momento, com uma clareza que não havia chegado antes em nenhuma sessão de terapia, em nenhuma conversa com a amiga, em nenhum momento reflexivo deliberado, percebi que estava bem. Não bem no sentido de que tudo havia passado e não havia mais dor. Bem no sentido de que a mulher que estava naquela cozinha olhando pela janela era inteira. Não era metade de um casal. Não era a esposa de alguém, não era a mulher que havia sido traída. Era ela mesma, completa, com todas as marcas que o ano anterior havia deixado, mas sem ser definida por elas. Esse momento não tinha nome preciso. Era pequeno demais para ser chamado de epifania e grande demais para ser chamado de nada. Era só o reconhecimento de si mesma depois de um longo tempo, em que eu havia existido, principalmente em relação a outra pessoa. Como voltar a ouvir a própria voz depois de muito tempo escutando só o barulho do mundo ao redor. Naquele sábado à tarde, terminei de arrumar o armário. Fui à padaria no fim da rua. Comprei pão fresco e um creme de avelã que eu adorava desde criança e que nunca comprava porque Rafael não gostava do cheiro. Voltei para casa. Coloquei música que eu gostava no volume que eu queria e fiz uma torrada que comi com calma, olhando pela janela sem pressa, sem a sensação de que precisava estar em algum outro lugar sendo alguma outra pessoa. É uma imagem pequena para carregar uma história sobre traição, herança e confronto e divórcio, mas é a imagem que fica. É o momento em que eu soube de verdade que havia chegado ao outro lado. Os meses que se seguiram foram de uma construção silenciosa e consistente. Aprendi a gerir o patrimônio com uma competência que foi crescendo à medida que eu entendia mais sobre cada parte dele. Fiz cursos, li muito. Fui ao Mato Grosso visitar as terras que o meu tio havia deixado. Foi a primeira vez que eu as via pessoalmente, e a imensidão daquele cerrado, verde e dourado, me pegou de surpresa, com uma beleza que eu não havia esperado sentir. Fiquei lá 3 dias, hospedada numa pousada pequena da cidade mais próxima, e em cada um desses dias fui às terras pela manhã, e fiquei olhando para aquilo que era meu de uma forma que eu ainda estava aprendendo a entender. Meu tio havia feito mais do que me deixar um patrimônio. Havia me deixado uma responsabilidade. E responsabilidade, quando você a abraça em vez de fugir dela, tem o poder de te dar uma espinha dorsal que nenhuma outra coisa dá da mesma forma. Eu me tornei, naquele processo, uma versão de mim mesma que eu não sabia que existia. Há uma cena que retorna às vezes quando estou quase dormindo. É uma cena pequena, de um domingo qualquer no 2º ano do nosso casamento. Eu e Rafael estávamos num mercado, empurrando o carrinho juntos, discutindo se valia a pena comprar a fruta que estava cara naquela semana ou se esperávamos pela promoção. Uma discussão completamente banal, do tipo que só existe dentro de uma vida compartilhada. Ele pegou a fruta, riu de alguma coisa que eu disse e me deu um beijo rápido no meio do corredor. Um beijo sem propósito, sem audiência, um daqueles gestos que acontecem quando 2 pessoas ainda se gostam sem precisar demonstrar para ninguém. Essa cena eu não consigo odiar. Ela existiu, foi real, foi boa. E às vezes eu permito que ela exista na minha memória sem precisar envenenada com o que veio depois. O passado não é todo. Mentira só porque o futuro se revelou diferente do que esperávamos. Lá aprendi a separar as coisas. A experiência do casamento nos seus anos bons não foi cancelada pelo que Rafael fez depois.
A dor da traição não apaga o que havia de genuíno antes. Essa separação foi importante para mim porque, sem ela, eu corria o risco de reescrever toda a história de um ângulo que a tornava mais simples do que era. O ângulo de que havia sido tudo mentira desde o começo, que eu havia sido ingênua, que nada havia prestado. Isso seria reconfortante de um certo modo, porque simplificar as coisas, mas seria desonesto. E eu havia aprendido a peso. O custo da desonestidade, não a dos outros, mas a própria. A desonestidade de contar para si, mesmo uma história mais fácil do que a verdadeira. A verdade mais completa é esta. Eu amei um homem que em algum momento deixou de corresponder a esse amor com a mesma honestidade. Não sei quando esse momento foi. Talvez ele mesmo não saiba. As pessoas raramente escolhem conscientemente decepcionar quem amam. Elas vão fazendo escolhas menores, cada uma parecendo pequena o suficiente para não se importar muito, até que a soma de todas elas se torna uma ruptura que não tem mais como esconder. Rafael não acordou um dia e decidiu me trair. Ele foi aos poucos, escolhendo o caminho de menor resistência em cada encruzilhada. E o caminho de menor resistência raramente é o caminho honesto. Hoje, quando olho para aquela mulher que em outro tempo ficara acordada, de noite ao lado de um marido que estava em outro lugar mesmo estando na mesma cama, que engolia explicações que ela sabia que não eram verdadeiras porque a alternativa parecia grande demais para encarar. Quando olho para ela com a distância de quem já atravessou isso tudo, sinto por ela uma compaixão enorme e uma gratidão ainda maior. Porque ela sobreviveu, e fez mais do que sobreviver. Ela saiu de lá inteira, com o que era seu, e construiu algo que é verdadeiramente dela. O que me surpreendeu, ao longo desse processo todo, foi a quantidade de coisas que eu havia colocado em segundo plano sem perceber. Projetos que havia abandonado, porque Rafael não demonstrava interesse. Interesses que eu havia deixado de cultivar porque não cabia na rotina que tínhamos construído juntos. Uma vontade antiga de aprender a tocar piano, que havia surgido quando eu tinha uns 12 anos e que havia ficado adormecida em algum lugar enquanto a vida foi passando. 6 meses depois da separação, me matriculei numa escola de música. Era adulta demais para ter qualquer expectativa de me tornar boa nisso, mas não era demais para começar. E começar, descobri, era suficiente. Existe um equívoco comum sobre o que significa recomeçar depois de uma ruptura. As pessoas imaginam que é sobre encontrar alguém novo, sobre preencher o espaço que ficou vazio com outro amor. Pode ser eventualmente para quem quiser, mas não era disso que eu precisava. Precisava primeiro encontrar de volta a mim mesma, a versão de mim que existia antes de ter começado a me definir em relação a outra pessoa. Precisava lembrar o que eu gostava, quando não havia ninguém, cujos gostos precisassem ser balanceados com os meus. Precisava ouvir minha própria voz nos silêncios, antes de considerar dividir aquele silêncio com alguém. Naquele processo de me reconstruir, descobri algo sobre gratidão que não esperava. Não a gratidão fácil e performática de quem diz obrigada pela lição e segue em frente sem de fato ter integrado nada. A gratidão dura e honesta de quem olha para um período de vida que foi genuinamente difícil e consegue reconhecer, sem glamorização, a dor, o que aquilo lhe deu. O que a traição de Rafael me deu foi a necessidade de parar, de olhar para a vida que eu estava vivendo com olhos honestos, de tomar decisões que eu havia adiado porque era mais fácil adiar. Eu não teria feito isso por vontade própria. Precisei ser empurrada. Não estou dizendo que a traição foi um presente. Não foi. Foi uma dor real que deixou marcas reais, que custou caro em energia, e em tempo e em sono perdido e em lágrimas, que não foram poucas. Mas existe uma diferença entre o que acontece com você e o que você faz. Com o que acontece. O que aconteceu comigo foi ruim. O que eu fiz com isso foi minha escolha, e é isso que define quem eu sou hoje. Não o que ele fez, mas o que eu escolhi fazer a partir daí. Se há algo que eu poderia dizer a ela, a essa versão mais jovem e mais assustada de mim mesma, seria isso. Você vai chegar lá. Não do jeito que você imagina agora. Não no tempo que você gostaria, não sem custo. Mas você vai chegar. E quando chegar, vai descobrir que o que há do outro lado dessa travessia vale cada dia.
difícil que você teve que atravessar para